O mundo parou para ver, nas últimas décadas, um número cada vez maior de relatos sobre objetos voadores não identificados, agora chamados de fenômenos anômalos não identificados. O que antes era coisa de ficção científica, hoje está presente em debates sérios da comunidade científica e até em fóruns governamentais. As declarações recentes de autoridades, a liberação de documentos antes secretos e a criação de grupos de estudo específicos para esses fenômenos mostram uma mudança radical na forma como lidamos com o desconhecido. A possibilidade de que não estamos sozinhos no universo, ou mesmo aqui na Terra, tem mexido com a imaginação do público e desafiado o que sempre acreditamos ser real. Essa busca por respostas nos faz questionar tudo a história do nosso planeta, como a vida evoluiu e qual o nosso lugar nesse imenso cosmos. O acesso fácil à informação e a disposição de cientistas renomados em abordar o tema de forma séria e aberta ajudaram a tirar o estigma do assunto e incentivar a busca por respostas concretas. Afinal, o que realmente está por trás desses avistamentos? Seriam apenas tecnologias avançadas que ainda não entendemos? Ou será que a resposta é ainda mais extraordinária? Uma teoria fascinante, proposta recentemente por pesquisadores de Harvard e da Universidade de Montana, sugere que os UAPs podem ser, na verdade, criptoterrestres, seres inteligentes que vivem na Terra, mas escondidos da nossa percepção. Essa hipótese, por mais que pareça coisa de outro mundo, abre um leque de possibilidades incríveis e nos faz pensar sobre a natureza da vida e da inteligência no universo. A ideia principal é que a vastidão e a complexidade da Terra, com seus oceanos profundos, cavernas subterrâneas gigantescas e ecossistemas isolados, podem abrigar formas de vida que a ciência ainda não descobriu. Esses seres, evoluídos em ambientes tão diferentes, poderiam ter características e tecnologias que nem imaginamos. A hipótese dos criptoterrestres se baseia na vastidão ainda inexplorada do nosso próprio planeta. Acredita-se que conhecemos menos de 5% dos oceanos, por exemplo, e que existem redes enormes de cavernas e rios subterrâneos ainda não mapeados. A hipótese dos criptoterrestres se divide em diferentes vertentes, cada uma explorando uma possível origem e natureza desses seres. Uma das teorias mais intrigantes sugere que os criptoterrestres podem ser descendentes de civilizações humanas extremamente avançadas que, em um passado remoto, escolheram se refugiar no subsolo ou nas profundezas dos oceanos. Essa teoria se baseia na ideia de que a história da humanidade pode ser muito mais antiga e complexa do que imaginamos. Diversas culturas ao redor do mundo possuem mitos e lendas sobre civilizações ancestrais avançadas que teriam desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas ruínas enigmáticas e relatos fragmentados. Segundo essa linha de pensamento, essas civilizações poderiam ter dominado tecnologias e conhecimentos que transcendem a nossa compreensão atual, o que lhes teria permitido construir cidades subterrâneas autossuficientes ou até mesmo habitar as profundezas oceânicas. A escolha pelo isolamento, por sua vez, poderia ter sido motivada por desastres naturais, guerras devastadoras ou simplesmente pelo desejo de se proteger de futuras catástrofes. Seção 4. Evolução paralela. Espécies inteligentes ocultas em nosso planeta? Outra vertente da teoria dos criptoterrestres propõe uma hipótese ainda mais desafiadora: a existência de espécies inteligentes que evoluíram junto com os humanos, mas que permaneceram ocultas em ambientes isolados, como as profundezas oceânicas ou os complexos sistemas de cavernas que se estendem sob a superfície da Terra. A vastidão e a diversidade da vida na Terra, aliadas à vastidão de áreas inexploradas, tornam essa possibilidade menos absurda do que parece à primeira vista. Afinal,
A história da ciência é cheia de exemplos de descobertas de espécies que eram consideradas extintas ou que só existiam em nossos livros de fantasia. Essas espécies, moldadas por pressões evolutivas completamente diferentes daquelas que moldaram a humanidade, poderiam ter desenvolvido características físicas e habilidades mentais únicas, tornando-as verdadeiros alienígenas em nosso próprio planeta. A capacidade de camuflagem, a comunicação por sonar ou telepatia, a bioluminescência e a resistência a condições extremas são apenas algumas das características que poderiam ter sido desenvolvidas por essas criaturas. Seção 5. Mensageiros do futuro. E se forem humanos investigando o passado? Uma hipótese ainda mais ousada sugere que os criptoterrestres poderiam ser, na verdade, nossos próprios descendentes, viajantes do futuro que retornam ao presente para estudar a história da humanidade, ou para tentar evitar catástrofes que marcaram o nosso passado. Essa teoria, por mais que pareça coisa de filme, levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo, a possibilidade de viagens temporais e o destino da humanidade. A física moderna, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, admite a possibilidade de viagens no tempo em determinadas condições extremas, embora ainda não tenhamos a tecnologia para torná-las realidade. Se, em um futuro distante, a humanidade dominar a arte da viagem temporal, seria natural o interesse em estudar o passado, desvendando os mistérios que ainda nos desafiam. Esses viajantes do tempo, vindos de um futuro tecnologicamente avançado, poderiam utilizar tecnologias que nos parecem impossíveis, como a manipulação da gravidade, a camuflagem óptica e a teleportação, o que explicaria a natureza evasiva dos UAPs e a dificuldade em capturá-los com nossos instrumentos atuais. Seção 6. Anjos terrenos. A perspectiva teológica sobre os criptoterrestres. A discussão sobre a natureza dos criptoterrestres não se limita ao campo da ciência. Diversas correntes teológicas e místicas também têm se debruçado sobre a questão, buscando interpretar os relatos de seres extraordinários à luz de suas crenças e ensinamentos. Nesse contexto, a hipótese dos anjos terrenos surge como uma interpretação intrigante e carregada de simbolismo. Segundo essa perspectiva, os criptoterrestres seriam seres espirituais que habitam a Terra desde tempos imemoriais, atuando como guardiões, mensageiros ou guias da humanidade. Essas entidades, dotadas de sabedoria ancestral e poderes sobrenaturais, se manifestariam em momentos cruciais da nossa história, oferecendo auxílio, orientação ou advertências. A crença em anjos e seres espirituais é um elemento comum em diversas religiões e tradições espirituais ao redor do mundo. Essas entidades, frequentemente associadas à luz, à bondade e à proteção divina, representariam um elo entre o mundo material e o plano espiritual, guiando a humanidade em sua jornada evolutiva. Seção 7. Ceticismo e controvérsia. A ciência confronta o desconhecido. É importante lembrar que a teoria dos criptoterrestres, por mais fascinante que seja, ainda é vista com ceticismo por parte da comunidade científica. A falta de provas concretas e a natureza especulativa de algumas hipóteses geram um debate acalorado entre defensores e críticos da teoria. Os céticos argumentam que a existência de civilizações ocultas, espécies inteligentes desconhecidas ou viajantes do tempo é altamente improvável, dada a nossa compreensão atual das leis da física, da biologia e da história da Terra. Eles defendem que os relatos de UAPs podem ser explicados por fenômenos naturais, falhas de interpretação, tecnologias secretas de governos ou, em alguns casos, simplesmente por fraudes. A ausência de provas irrefutáveis, como artefatos, fósseis ou contato direto com essas entidades, alimenta o ceticismo
e impede que a teoria dos criptoterrestres seja considerada mainstream pela comunidade científica. No entanto, os defensores da teoria argumentam que a ausência de provas não é prova da ausência e que a vastidão do desconhecido pode reservar surpresas que desafiam nossa compreensão atual do universo.